Boa tarde, amigos. São aproximadamente 18 horas do dia 27, sábado de junho de 2020 e vamos conversar ainda, como prometemos no vídeo anterior, vamos conversar, aliás, de fato, sobre o PP3. Muitos colegas estavam ansiosamente aguardando notícias sobre essa proposta da Petros e muitos estavam pedindo a Deus que ela não aparecesse. Mas, para surpresa de todos, ontem à tarde, ontem não, na quinta-feira à noite, depois de encerrado o expediente, a Petros colocou no ar uma mensagem informando a todos que está no forno pronto para sair o famoso Plano Petros 3. E o que é o Plano Petros 3? É um plano absolutamente diferente do Plano Petros 1, na qual você provavelmente está, ou do Plano Petros 2, que também é diferente. O Plano Petros 1 é um plano benefício definido, o Plano Petros 2 é de contribuição variável e o Plano Petros 3 é de contribuição definida. O que é um e o que é o outro? O Plano Petros 1, aquele que nós estamos, a maioria dos petroleiros está, é aquele que permite que a gente contribua todo mês com uma parcela fixa sobre o salário que ganhamos para termos a complementação em relação ao que a gente ganhava na ativa, juntando com o que vamos ganhar do INSS. Esse é o Plano Petros 1. O Plano Petros 2 é um pouco diferente, é um mix que permite a contribuição variável, você vai fazendo uma poupança, né? E quando você se aposenta, você recebe com base nessa poupança que você fez e só você fez. E a contribuição definida é uma coisa só, é uma poupança como se fosse no banco, que a Petros vai aplicar para você e vai te pagar com base num plano de que você escolhe, de 15 anos, de 20 anos, 25 anos, se não me engano, ou 45 anos. E qual será o fundo, o valor que a Petros vai utilizar nesse plano Petros 3? Vai pegar a reserva matemática, que é aquela reserva que você constituiu no plano Petros 1 e trazer para o plano Petros 3 e a partir daí todas as coisas que acontecerem no plano Petros 3 será por tua única responsabilidade. A Petrobras não mais terá nenhuma obrigação de comparecer com qualquer tipo de aporte em relação a esse plano. Uma vez que você migre para o plano Petros 3, você não terá nenhuma solidariedade de nenhum colega petroleiro, de nenhuma atividade ou ação da própria Petrobras e muito menos poderá recorrer junto com o sindicato ou associação em ação coletiva. Por quê? Porque será um contrato que você vai estabelecer entre a Petros e você. E esse contrato vai levar para dentro do plano a reserva matemática que você constituiu ao longo dos anos enquanto aposentado, deduzindo daí os valores que são devidos ao plano Petros 1 e a diferença, o que sobrar, vai para o plano Petros 3. Você poderá ainda fazer uma escolha de você fazer uma retirada de 5, de 10 ou de 15% uma única vez e depois, no que sobrar, você terá um rendimento que será dividido por 5, 10, 15 ou 45 anos ou pelo tempo de vida que te resta, segundo a tabela de vida da Petros, que poderá ser 30, 40 anos, conforme o caso, e lógico que isso implica em você receber menos. E
se você já teve a oportunidade de ir no site da Petros e verificar o que a Petros está te oferecendo, você deverá já ter notado que é diferente do plano Petros 3 que foi oferecido no ano passado. Então, tenha muitíssimo cuidado, porque, na verdade, estão dourando essa pílula para te convencer de que ir para o plano Petros 3 é vantajoso para você. Ora, você mesmo vai ter a oportunidade de decidir se ficar onde você está é bom ou é ruim, e se ir para o plano Petros 3 será razoável para você. Discutimos muito ano passado a respeito disso, chegamos à conclusão que o plano Petros 3 seria interessante para aqueles pensionistas, ou pensionistas não, aqueles aposentados que têm mais de 80 anos, que têm uma relativa expectativa de vida e que talvez para essas pessoas, ou pessoas com doenças sérias, né, poderia ter interesse em fazer essa mudança. Mas antes de entrarmos em detalhes mais aprofundados, vamos ler o que um colega que entende um pouco mais do assunto do que eu e você talvez, Silvio Sinidini, que já foi conselheiro da Petro, já foi diretor sindical, já foi presidente da EPET, escreveu várias vezes e publicou ontem, mais uma vez, um artigo relacionado a esse tema. E o tema é fazer a opção pelo plano Petros 3 ou não. A Sinedini faz a seguinte pergunta. Muitos perguntam, afinal, o PP3 traz alguma vantagem? Já disse e repito, só há vantagem para quem está próximo da morte, tipo ter um câncer terminal, porque o PP3 há direito de herança e, como assistido nessa condição, né, torço para que sejam poucos ou nenhum, vai viver muito pouco, sua provisão matemática vai sobrar e poderá ser deixada para os herdeiros. No PPSP, se não houver pensionista, a sobra vai para o mútuo. O mútuo é o fundo como um todo, tá? Então, não se iludam. Se um plano CD puro, que é o PP3, como o PP3, não tem mais nenhum compromisso com a patrocinadora do plano. É exatamente isso. É como se você transferisse para um banco. Assim, se houver, por exemplo, uma grande queda dos ativos financeiros, o prejuízo será bancado pelo assistido sozinho. É isso mesmo. A partir do momento que você migra para o plano Petros 3, a Petros vai constituir uma carteira com aquele seu fundo. E, dependendo do resultado que essa carteira de ações ou de investimento terá, você poderá, no ano seguinte, ter uma expectativa de resultado financeiro menor ou maior, conforme o resultado do investimento. Tá? E como nós estamos num momento de dificuldade mundial, né? Nuvem de gafanhoto, pandemia do coronavírus, pandemônio econômico, situação política toda instável, muito cuidado é o que se recomenda. No PPSP, o prejuízo é dividido meio a meio com a patrocinadora, ou seja, com a Petrobras ou a Petrobras Distribuidora. É comum falarem, no PP3 não haverá déficit, não haverá, com certeza, porque o déficit no PPSP, do PPSP, no PP3, é a redução do benefício. É o que eu estava falando ainda há pouco. Não tem déficit no PP3 porque o valor que você tem, que é a sua reserva, ela será aplicada. E conforme o rendimento será maior ou menor, você terá, ao final de cada ano, revisado a sua aposentadoria para menos ou para mais, ou mantida, dependendo do resultado econômico dos seus investimentos. Diz
ou continua nosso colega Cinedino? Companheiros e companheiras, o PP3 só é bom para a patrocinadora, que se livra definitivamente de qualquer responsabilidade futura com o plano. É exatamente isso. A partir do momento que você migra para o plano Petros 3, o teu compromisso é exclusivamente com a Petros. É como se você migrasse o teu fundo para um banco. Petrobras não tem mais nada a ver com isso. Suponhamos, por absurdo, que haja um crash na economia e o patrimônio dos planos, representado por investimentos em ativos financeiros, vá a zero. O que vai ocorrer? Bem, no PP3, como você é responsável sozinho, para o bem ou para o mal, seu benefício será zerado e só lhe restará o benefício do INSS. Boa sorte. É assim que diz o nosso colega. E no PPSP? Como a patrocinadora é responsável por 50% do déficit, na pior das hipóteses, na suposição que estamos fazendo, seu benefício será reduzido a 50% e será pago pela patrocinadora. Então, no pior dos casos, você terá o benefício do INSS e mais 50% do seu benefício Petros, ou, se você acha que isso não é razoável, compare com a alternativa que você tem no PP3, quando, se houver um crash, se houver um problema qualquer com seu investimento se reduzir a pó, você não terá com quem dividir esse prejuízo. Mas no plano da Varig, os assistidos ficaram na miséria. E, é certo, ficaram na miséria porque a Varig quebrou. Mas a nossa Petrobras está longe de quebrar, apesar dos absurdos da atual direção, dos desmandos que ela vem fazendo. É isso. Se você não está à beira da morte, então não opte pelo PP3. Não abra mão da garantia dos 50% de um eventual prejuízo que é dada, né, essa garantia, em respeito à lei e é fornecida pela patrocinadora. Por último, mas não menos importante, a saída dos que migrarem para o PP3 não pode, em hipótese nenhuma, trazer prejuízo e custos para os que se mantiveram no PPSP. Lembremos que qualquer custo dessa migração terá que ser bancado pelos que migram, que estão mudando sua situação, e não por aqueles que ficam, que estão mantendo o seu contrato. Nós, ou aqueles que ficaram no PPSP, iremos lutar com todas as armas jurídicas possíveis para não sermos prejudicados. Então, não tenham dúvida do que haverá mais ações, se forem necessárias, para garantirmos os nossos direitos expressos em contratos. Abraço, Silvio Cinedino. Então, eu quis, de uma maneira contundente, dizer para você o seguinte: é uma decisão de extrema e grave importância para você. Deixar um plano, você já sabe o que tem de errado e o que tem de certo, e você sabe exatamente o que se espera desse plano. As possibilidades de se ganhar na justiça ou de não se ganhar, e se você migrar para o plano Petros 3, o que te espera também, tanto na migração quanto depois de você ter migrado. Não esqueça que se você retirar dinheiro do fundo que você vai levar para o plano Petros 3, você também terá que pagar imposto de renda sobre esse valor. Não está escrito essa observação lá nas informações da Petros, mas recomendo muita calma, muita atenção. Pergunte para aqueles colegas que estão mais informados ou melhor informados, entre nos diversos grupos que estão em efervescência com relação a esse assunto e esclareça as suas dúvidas. Mas antes, não deixe de ler o que a Petros está te propondo ou nos propondo
lá no site da Petros. São informações oficiais. Eu vou ter oportunidade de fazer ainda um vídeo sobre as informações que a Petros está colocando, mas o resumo geral da história é esse. Não existe um outro resumo. Você, migrando para o Petros 3, se isso vier a acontecer, você vai abandonar a segurança de ter uma patrocinadora e você será o patrocinado e seu próprio patrocinador. Então você irá bancar 100% do que acontecer com o teu plano. O teu plano será exclusivamente seu. Você deixará de ter qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de ligação com a Petrobras. Você estará única e exclusivamente ligado com a Petros. Tá legal? Então, recomendação que você não pode deixar de atender. Leia o que a Petros está te propondo, se esclareça sobre as dúvidas. Existem realmente coisas com muitas dúvidas. Se você está tendo dúvida, é sinal que você está entendendo. Peça para te explicarem as dúvidas e, na sequência, talvez hoje ou amanhã, durante a semana, faremos mais um vídeo te explicando quais são as principais armadilhas ou cavadinhas, ou seja lá o que for, dentro dessas condições que estão sendo oferecidas, e sabendo que, de uma maneira geral, não é recomendável para ninguém passar para o plano Petros 3, exceto se existir uma condição de saúde muito grave e você precisar de dinheiro com muita urgência e a combinação desses dois fatores. Tá legal? Então, de novo, compartilhe esse vídeo com colegas, amigos petroleiros e, caso ainda não seja assinante, assine o canal. E vamos compartilhar as informações para que todos saibamos o que a Petros e a Petrobras estão nos reservando a curto prazo. Tá legal? Te vejo no próximo vídeo. Até já!